Olha aí, pessoal, temos mais um desenrolar. Uma notícia nova de bastidores a respeito daquela puxada de tapete que supostamente vai acontecer ou iria acontecer com o senhor ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, aquele brilhante ministro da Fazenda do governo Lula. E agora a gente tem mais um desenrolar dessa história aí envolvendo o Edinho Silva, que é supostamente, conversas de bastidores também, o candidato do Lula à presidência do PT, eleição que deve acontecer em junho, julho deste ano, né? O cara que governou Araraquara não conseguiu fazer a sucessora dele, etc. Mas, enfim, como ele é o favorito do Lula, então mais ou menos é o cara que vai dar uma azeitada nas relações com o Centrão a partir de sua possível eleição. E foi justamente do Centrão, de lideranças do Centrão, que ele ouviu o conselho de substituir o Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Pois é, vamos conversar sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser me ajudar ainda mais, você pode se tornar membro patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso colabora demais com o crescimento da produção aqui deste canal, não é? Pois bem, embora isso aqui seja uma conversa de bastidores, a gente sabe muito bem que tem fundo de verdade. Quando isso chega a ser publicado, é porque é o tipo de informação autorizada, o vazamento autorizado. E pois bem, o que acontece aqui? Ao que tudo indica, a reportagem da revista Veja, tá? O Edinho Silva, que é cotado aqui, né, como o possível, provável próximo presidente do PT com a saída da Gleisi Hoffmann agora, porque é o cara favorito do Lula e o Lula que manda no partido, enfim, é assim que o Centrão tá vendo a história. Já estão consultando o cara sabendo disso aí, que ele é o candidato favorito a exercer a presidência do PT daqui em diante, né? Então, algumas lideranças do Centrão conversaram com ele, né? Não se sabe quais lideranças exatamente, o Centrão tem vários partidos, não quer dizer que todos esses aqui mandaram representantes para conversar com o Edinho Silva. O que acontece? A gente sabe que o Centrão está muito incomodado com a gestão do governo Lula, com a falta de acesso ao presidente da República e pressiona para que haja uma reforma ministerial que traga mais cargos para o Centrão, mais pastas ministeriais para o Centrão, que já tem um bocado e provavelmente vai conseguir alguma coisa sim. Mas tem uma pasta específica que está incomodando o Centrão. E não é o Ministério da Fazenda, tá? O Haddad, nesse caso aqui, não está tendo o seu tapete puxado, vamos colocar assim, para que ele seja expurgado do governo, coisa que o PT gostaria de fazer. Isso sim, a atual gestão do PT gostaria muito de fazer, né? O Edinho Silva no comando, provavelmente o Haddad vai ter mais tranquilidade nesse sentido. Mas quem tá lá hoje, a Gleisi Hoffmann, com o Capitão Cueca, que deve ser o indicado dela para concorrer à presidência do PT, e outros nomes também, Lindbergh Farias, enfim. Essa turma é totalmente contrária à política do Fernando Haddad, já criticaram ele publicamente várias vezes. Então, na verdade, a ideia não seria expurgar o Haddad do governo, até porque o Centrão enxerga nele como o sucessor provável do Lula, o sucessor natural, na verdade, o único provavelmente, né? Então, qual que é a ideia do Centrão que vai acabar, se for adotada, obviamente, tirando o Fernando Haddad do Ministério da Fazenda? A ideia é remanejá-lo para a Casa Civil, cargo que hoje é ocupado pelo Rui Costa. O que acontece, né? Rui Costa e Fernando Haddad se enfrentam bastante hoje no governo. O Rui Costa é o grande nome da ala política do gabinete ministerial do Lula. Tem a área econômica, que é formada por Haddad, Simone Tebet, Esther Dweck, e tem a área política, que tem o Rui Costa como cabeça, mas tem também o Alexandre Silveira, tem o Camilo Santana, o Wellington Dias e vários outros caciques ali do PT, né? E também do Centrão. Então há um embate claro entre esses dois indivíduos, só que o Rui Costa é considerado uma figura central hoje no desgaste entre o governo e o Centrão, e a base aliada do governo no Congresso Nacional. Por quê? Ele é um filtro para o que chega no Lula, para o acesso ao Lula, e isso tem incomodado bastante o Centrão, porque
tem uma grande dificuldade. Vários deputados aí não conseguiram falar com o Lula, ministros não conseguem falar com o Lula também. Então, enxerga-se o Rui Costa como sendo um grande problema nesse sentido. Portanto, dentro dessa reforma ministerial que está sendo especulada e que o Centrão quer que seja maior ainda, né? O Centrão aqui falou, pessoal, se encontrando com Edinho Silva, afirmaram para ele que o Lula tem que fazer uma reforma ministerial mais profunda se ele quiser mudar o rumo do mandato dele nessa segunda metade. E essa reforma passaria então pela saída do Rui Costa do Ministério da Casa Civil para a entrada do Fernando Haddad. Isso, por um lado, resolveria o problema do acesso ao Lula. O Haddad tem um diálogo muito melhor com o Centrão, porque é um cara mais de centro-esquerda do que outros nomes do governo Lula, que são extrema-esquerda, e blindaria o Fernando Haddad das críticas que ele tem recebido de forma assertiva e de forma merecida, tá? Em matéria econômica, matéria fiscal, tiraria o Fernando Haddad desse problema para evitar que ele fique queimado nessa história, justamente para preparar o cara para ser um eventual sucessor do Lula, seja em 2026, seja lá nas próximas eleições. Tudo bem, resolvido o problema da Casa Civil se isso vier a acontecer. Mas e o Ministério da Fazenda? Quem que vai ocupá-lo? O conselho que o Edinho Silva recebeu seria o próprio Geraldo Alckmin, né, que hoje é ministro do governo Lula. Ele não é só vice-presidente, ele é também ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O nome dele foi cotado também já para o Ministério das Relações Exteriores. E outras coisas também, né? A última vez foi para o Ministério das Relações Exteriores, né? E o Alckmin é compreendido como sendo um cara que tem uma boa relação com o Centrão e também com o pessoal da Faria Lima, com o mercado. E, de fato, muito do apoio que o Lula recebeu em 2022 se deve ao fato de Geraldo Alckmin ser o seu vice. Muita gente votou no Lula porque não queria votar no Bolsonaro, esperando já que o Lula fosse derrubado muito cedo, para que o Alckmin assumisse o lugar dele como vice-presidente. Aí seria o presidente dos sonhos dessa galera da Faria Lima e tudo mais. Então o Alckmin seria uma substituição interessante para o Fernando Haddad. Não causaria o impacto nuclear que um Guido Mantega causaria, por exemplo, e não mudaria muito o sentido, o rumo do governo, né? O Alckmin é o picolé de chuchu que a gente conhece, mas é um nome familiar. E, eventualmente, o cara poderia se fortalecer tanto a ponto de ser um candidato viável lá pra frente, né? Uma ressurreição política à la Fernando Henrique Cardoso em 98, após ser ministro da Fazenda, né? Só que o próprio Edinho Silva falou que isso dificilmente aconteceria. Por quê? Porque o Ministério da Fazenda não vai ser entregue para qualquer outro que não seja um petista de coração e de alma, não um Geraldo Alckmin, que é um oportunista. Então, entregar o Ministério da Fazenda para um nome como Henrique Meirelles, que não é petista, um Geraldo Alckmin, que não é petista, e para qualquer outro nome mais bem aceito pelo mercado, não rolaria. O governo Lula não quer abrir mão da pasta da Fazenda porque sabe que é a manipulação da economia por meios heterodoxos que faz com que o PIB cresça de uma forma enganosa e que pode eventualmente manter o PIB crescendo até as eleições do ano que vem para tentar aquela sobrevida política para o Lula. Mas fora isso, né, a gente sabe que esse desenrolar das coisas acaba causando problema, mas aí o Lula já vai estar reeleito, para ele tanto faz, né? Então, de fato, né, o pessoal do Centrão tá criticando bastante a decisão do Lula de não remover o Rui Costa da Casa Civil. A leitura deles, né, é que ele é quem tem mais atrapalhado o governo. A solução aqui seria muito prática, muito interessante. Aos olhos do Centrão, melhoraria a relação com o governo Lula, tendo o Haddad na Casa Civil, e melhoraria de forma geral a relação com o mercado, tendo alguém mais de centro como o Geraldo Alckmin, né? Mas provavelmente isso aqui não vai rolar. O próprio Edinho Silva, que tem um acesso muito fácil ao Lula, já mandou a real. O pessoal pode tirar o cavalinho da chuva, né? Haddad continua no ministério dele, sem sombra de dúvidas, piorando o que já está muito ruim. Mas me diga aí o que você achou da minha análise, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.